righteousness, what joy abounds, your holiness, your mercy free, your mighty hand protecting me. A firm foundation, thou art Christ, the ever-living sacrifice. The Prince of Peace you are to me, and King of Kings you'll ever be. Oh Lord, we thank you for your love, for life and breath and heaven above. For you alone are worthy of our hymn of joy and grateful praise. Lord, we rejoice in all your ways. Amazing power and majesty, true wisdom only comes from thee. Your sweet, sweet spirit fills the air. Your loving presence everywhere. Oh Lord, we thank you for your chuva não cair, nunca, nunca vai crescer. Se a chuva não cair, nunca vamos crescer. Inicia hoje o quadro intitulado Florescendo no Dia a Dia. Esse quadro será apresentado por mim, Gisele Lourenço. Esse quadro vai ao ar a partir de hoje, toda segunda-feira, às 20 horas. Então, se você tem interesse de estar conosco, guarde bem essa data, segunda-feira, esse dia e horário, segunda-feira, às 20 horas, aqui mesmo, no Unidas pela Teologia. Você quer paz e sossego? Então vem para Jericoacoara. Esse era o slogan de uma propaganda de uma praia que fica no estado do Ceará, o estado vizinho ao estado onde eu moro, Rio Grande do Norte. O que há de errado com essa frase? Na verdade, o que há de errado em desejar paz e sossego? Todos nós desejamos. E será que desejar paz e sossego é em si algo errado? É o que nós vamos saber no estudo de hoje. O estudo de hoje tem como objetivo definir e diferenciar desejos legítimos de desejos idólatras. Abramos nossas Bíblias para a Epístola a Tiago, capítulo 4, versos do 1 ao 10. Abra a sua Bíblia para a Epístola a Tiago, capítulo 4, versos do 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre,
Pecadores, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Oremos. Pai bondoso, nos ajuda a entender quais desejos idólatras nós temos cultivado em nosso coração e nos ajuda a adorarmos ao Senhor com os desejos legítimos, pois é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Tiago começa o capítulo 4 acusando seus ouvintes que por sinal eram crentes iguais a mim e a você, chamando-os de idólatras. Tiago queria deixar claro que nós brigamos porque temos desejos que deixaram de ser desejos legítimos e passaram a ser desejos idólatras, isto é, concorrer com a única adoração devida ao Deus Todo-Poderoso. Ele diz: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Vocês cobiçam, desejam ardentemente, e para satisfazerem seus desejos, vocês matam e invejam. A acusação de Tiago é muito séria e muito verdadeira. Todos nós lutamos diariamente com desejos impuros em nossos corações, e sem nem sequer se dar conta, a gente passa a odiar o outro em nosso coração, porque ele tem coisas que nós não temos, ele faz coisas que nós não fazemos e ele vai aonde nós não vamos. Nós assassinamos essas pessoas em nosso coração, e o pior é que estas pessoas podem ser as que estão mais perto de nós, nosso cônjuge, filhos ou até outra pessoa da família, um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe ou uma amiga. Não nos enganemos. Cada vez que eu e você brigamos com alguém, ou ainda que não pronunciemos palavra alguma, mas em nosso coração nós passamos a lutar contra alguém, ou desejando ardentemente o que é de alguém, ou desejando alguém, é porque em nosso coração está surgindo desejos idólatras, que até podem ser legítimos, mas estão assumindo uma posição que não lhes pertence. Então a pergunta não é nem se você briga com seu cônjuge ou filho. A pergunta é: a última vez que você brigou com seu cônjuge, seja a esposa ao marido ou o marido com a esposa, o que vocês estavam querendo mesmo? Na última vez que você brigou com seu filho, seu irmão, seu pai, seu vizinho, até mesmo com o pastor da igreja, ou o irmão da igreja, uma amiga, o que você estava querendo? Por que é tão importante responder essa pergunta verdadeiramente? E por que só você pode respondê-la de modo satisfatório? Porque somente nós sabemos o que brota do nosso coração. E segundo Tiago, o que brota do nosso coração não são coisas boas. Ele deixa implícito aqui que o que brota são assassinato, ódio. Quando você odeia alguém, no seu coração você já assassinou. Quando você tem inveja de alguém, você já pecou contra Deus e contra aquela pessoa. Não nos enganemos. Assim como um médico tem um diagnóstico preciso do que há em nosso coração através de um raio-x, os desejos são então um raio-x da minha e da sua alma. Eles revelam a podridão que há no meu e no seu coração. Sempre que você briga com seu marido, você está comunicando para ele os seus deuses. Então, se você brigou com seu esposo porque gostaria de assistir um curso na internet, mas ele desejava assistir qualquer outra coisa, você está anunciando para ele seus ídolos. Cada vez que você deseja ardentemente algo e para conseguir esse algo você peca, briga com seu cônjuge, trata mal seu filho, você está comunicando seus ídolos. Tiago, irmão do Senhor, conhecia muito bem a Deus, bem como a natureza humana. Deus, por intermédio do seu Espírito, concedeu a este homem, que era conhecido por ter os joelhos de camelos marcados de tanto orar, o segredo para a vida aqui na terra, que consiste em conhecer com profundidade a corrupção do coração humano. Nossos desejos sempre vão comunicar nossos ídolos. Cada vez que você briga com alguém para obter algo, ou briga porque não obteve algo, você está dizendo quais são os seus deuses. Seus deuses podem ser o dinheiro, seus deuses podem ser o respeito, seus deuses podem ser o desejo de estar no centro ou no controle de todas as coisas. Sempre que tem um desejo que nos controla, esse tem sido então o nosso ídolo. Nós somos tão pecadoras que somos capazes de idolatrar qualquer coisa ou pessoa, seja nosso cônjuge, filho, mãe ou amigo, ou até mesmo um animal. Como na Índia eles adoram a vaca, mas nós não somos muito diferentes.
só mudamos de ídolos. João Calvino afirmou sabiamente que nosso coração é uma fábrica de ídolos e que o processo de santificação inclui achar esses ídolos e destroná-los. João Calvino não falou nada diferente do que Tiago afirmou nesse capítulo. Infelizmente, nós temos essa capacidade de adorar ídolos, os mais variados possíveis, conforme a nossa imaginação, que é corrompida pelo pecado, produz. Deus não nos tem chamado para seguirmos nossos instintos, desejos sem pensar, pois quem faz isso são os animais. Os animais têm vontade de fazer suas necessidades e eles fazem no meio da rua sem se preocupar se vai envergonhar alguém ou ele mesmo. Ele simplesmente não tem vergonha. Isso porque um animal não é um ser moral, como o ser humano é. Ele não tem a percepção da moralidade porque eles não pensam. Mas um dos aspectos que nos fazem refletir a imagem de Deus é o fato que nós pensamos e julgamos as coisas certas ou erradas. Porém, o pecado pode nos reduzir à condição de animal, com moral de gato e cachorro, se nós não entronizarmos Deus em nossos corações. Os ídolos roubam nossos valores e, em última instância, eles roubam até o nosso juízo. E o que são os ídolos para que eu saiba se eu os tenho adorado mesmo ou não? Tiago, quando inicia esse capítulo, ele não dá margem para pensarmos que não somos idólatras. Ele parte do pressuposto que seus ouvintes primários, originais, bem como nós, eu e você, somos idólatras. E ele nos convida ao arrependimento. Todos nós somos idólatras. A questão é se vamos decidir nos arrepender ou não. Todos nós temos desejos que precisamos crucificar, desejos que precisamos nos arrepender só de nutrir em nosso coração, quanto mais de executá-lo com inteira ação. Por isso, você precisa aprender a fazer um bom raio-x da sua alma para saber quais ídolos você tem adorado. Note que, assim como Tiago, eu estou afirmando que eu e você temos ídolos. Agora, o assunto em pauta é saber quais são, a fim de poder destroná-los, tornar seu poder fraco por entronizar o Deus verdadeiro em nossos corações. Primeiro, comece trocando a palavra ídolo por desejo. Por definição, um ídolo é qualquer coisa que ocupe o meu e o seu coração que não seja Deus. E isso inclui até desejos legítimos. Nós somos criados para Deus. Nosso coração só tem um encaixe perfeito e este encaixe é Deus. Mas nós, por vivermos no mundo e num corpo amaldiçoado pelo pecado, corremos atrás de coisas sem sentido para preencher o vazio do nosso coração insaciável. Todo ser humano, ainda que não adore a Deus, não pode negar a sua natureza adoradora. Por isso ele tem anseios, desejos fortes. Por vivermos no mundo e no corpo amaldiçoado pelo pecado, ele vai ter constantes tentações com seus desejos malignos. E Tiago, no capítulo 1 dessa mesma epístola, versos do 13 ao 15, ele diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Antes, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago parte do pressuposto que somos tentados por nossas cobiças, as paixões que são postas em realce pelas tentações, e estas tentações se manifestam de formas diferentes em cada um de nós. Para alguns, a comida não representa nenhuma tentação. A pessoa consegue comer dando glória a Deus, come apenas o que seu corpo precisa, come de forma balanceada, come sendo grata a Deus que deu a comida e não come a comida como se fosse um fim em si mesmo. Porém, para outros, a comida representa um grande perigo, uma grande oportunidade para pecar, desonrando a Deus, bem como pecar contra o seu próprio corpo, comendo mais do que o que deve, e assim acarreta em muitas doenças. Para outros, não é a comida que é o problema, que representa uma tentação, mas é o sexo. Desejo ávido por sexo de modo que se torna insaciável. E para ter este desejo satisfeito, você briga com seu cônjuge, seja a mulher com o marido ou o marido com a esposa. Ficou mais claro agora? Ficou mais claro que nossos desejos e tentações estão muito vivos em nossa carne. E ao invés de alimentarmos esses desejos,
a gente precisa dar glória a Deus, enquanto desfrutamos de prazeres legítimos. Mas se não tivermos esses prazeres, a gente continua adorando a Deus. Deixe-me ser bem clara aqui. Não é porque eu sou solteira e que pela graça o Senhor tem me conservado pura e aguardando o casamento que eu não conheça a natureza e não saiba de que forma ela se desdobra. Eu estou fazendo mestrado em aconselhamento bíblico e é enorme o número de casos que vem até nós de casais que estão brigando porque eles não têm um consenso nessa área conjugal, nem em muitas outras áreas. Por quê? Porque não aprendeu a conhecer seu próprio coração, seus desejos idólatras que muitas vezes a pessoa insiste em chamar de legítimos. Não estou afirmando aqui que o sexo não seja um desejo legítimo. Sim, se trata de um desejo legítimo dado por Deus para ser satisfeito no casamento, mas com a motivação certa, a glória de Deus e a alegria do outro. Não é uma alegria em primeira instância sua. Você não busca uma satisfação puramente pessoal, egoísta, mas busca satisfazer o outro cônjuge. Então, se ele está satisfeito, você também deve estar. Cuidado com sua cobiça. Cobiça significa desejo forte, desenfreado, e nossas paixões são assim, fortes, desenfreadas. A questão em pauta é que todos nós temos tentações, e você precisa conhecer bem seu coração para saber qual é a área que você se sente mais tentado. Quais são as áreas em que seus desejos são mais fortes, de modo que fica quase impossível subjugar esses desejos se Deus não nos ajudar. Uma vez que você já sabe quais áreas se sente mais tentado, quais áreas os desejos são mais fortes, fica mais fácil de você descobrir quais ídolos têm controlado você. Retomemos ao exemplo que usei no início sobre paz e sossego. Não é errado ir à praia, contemplar as belezas da criação de Deus, ter momentos de silêncio. Mas se você deseja tanto sossego que para ter você grita seus filhos, seu marido, esse desejo já passou de ser legítimo e passou então a ser um ídolo no seu coração, que tem exigido sua adoração. Não se engane, irmãs. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, vem do Pai das luzes. Foi Ele quem nos concedeu uma variedade de coisas gostosas, saborosas, prazerosas para nos deleitarmos. Foi Deus quem criou o paladar, foi Deus quem nos deu olhos para ver, foi Deus quem nos deu percepção e julgamento para dizer que certa coisa é mais bela do que outra. O sexo, por exemplo, foi criado pelo próprio Deus como algo para que o homem e a mulher pudessem desfrutar. Com todos estes exemplos, você pode perceber a perfeição que é este Deus. Fazer o corpo de um homem e de uma mulher, de modo a se encaixarem anatomicamente e ambos darem prazer um ao outro. Mas se o sexo, ou provar das demais coisas e qualquer outra coisa criada por Deus, passa a ser um fim em si mesmo e não um meio para glorificar a Deus, nossas obras foram postas na balança e achadas em falta. Fomos pegas no pecado, somos culpadas de idolatria. Deus é o fim, as demais coisas são o meio, entendeu? Se você passar a provar das coisas como um fim em si mesmo, não vai demorar muito e o alerta vermelho vai ser acionado. O sentimento de culpa vai surgir. Vamos sentir um terrível vazio, é só uma questão de tempo. Fazer sexo por fazer é algo que deixa muitas almas perturbadas, doentes, depressivas, quando não se suicidam. E por quê? Porque essas coisas não são para serem provadas com um fim em si mesmo, mas sim como um meio de dar glória a Deus, um meio para dar glória a Deus. Se no ato conjugal, com o seu cônjuge, você o fizer para a glória de Deus, se do seu altar conjugal você o fizer sem mácula, isto é, como um culto a Deus, você poderá estar satisfeito mesmo que seu cônjuge não esteja disponível para você aquele dia. Às vezes por motivos de saúde, outras vezes por motivos mais diversos, viagem, etc. Mas você não vai pecar, porque seu Deus não é o sexo. Seu Deus é o Deus verdadeiro da Bíblia e nele você tem todo o deleite. Se o seu marido não é cavalheiro, amoroso como você deseja, você ainda o ama e aprende a lidar com ele, sabendo que ele foi a melhor provisão que Deus tinha para você.
Agora, isso não impede o casal de conversar sobre o que não gostam um no outro. Na verdade, para que haja verdadeira paz e Deus seja glorificado, o casal precisa ter o hábito de comunicar com o outro. É mais do que necessário dizer para o outro o que não gosta, o que gostaria que melhorasse. E isso envolve desde as coisas mais simples, como por exemplo o tipo de pão que gosta, até quantas vezes vocês poderiam ter relações íntimas. Isto sendo consensual, algo que os dois concordam, mas que principalmente estão dispostos a adorar a Deus e por isso cederem seus desejos caprichosos, sacrificando-os no altar do Senhor em adoração a Ele. A questão em pauta não é resolução de conflitos, por isso eu não vou me estender nesse assunto. Mas a questão em pauta é principalmente vigiarmos o meu e o seu coração, porque por trás de um desejo que pode aparentar santo, pode na verdade ser nada mais, nada menos do que um ídolo se manifestando. E onde o ídolo se manifesta, ali há escravidão, ali há imoralidade, ali há impurezas e toda sorte do que não presta. Mas onde o Espírito de Deus habita, ali há pureza, ali há paz, ali há harmonia, ali há verdadeira liberdade, a alegria de agradar a Deus no serviço ao próximo. Você se acha uma crente madura, que tem muitos anos de igreja? É fácil saber se você é madura mesmo ou não. É só saber como você trata seu marido. Cuide da casa e dos filhos. Se você é aquele tipo de mulher relaxada, que vive nas calçadas, falando da vida alheia, ou adora passar um zap para amiga contando a última fofoca da igreja, isso já revela quanta carnalidade há no seu coração. Claro que este tratar bem o cônjuge e ser uma mulher diligente, que não come o pão da preguiça, mas que dá conta de toda a sua lida, todos os seus afazeres domésticos, não deve ser feito simplesmente para agradar o cônjuge, os filhos, a amiga ou simplesmente para aparecer nas redes sociais. Porque o cônjuge, o filho, as amigas ou até mesmo colocar algo nas redes sociais não é o fim, e sim um meio de agradar a Deus. Mas você faz todas as coisas com o propósito certo, a glória de Deus. Você faz todas estas coisas com a motivação certa, a adoração a Deus. Porque quem diz que ama a Deus a quem não viu, demonstra seu amor por Deus aos seus semelhantes a quem ele vê. Porque Deus é invisível e a forma de você revelar seu amor por ele é revelando o amor ao próximo. E o cônjuge é o próximo mais próximo. E logo em seguida vem os filhos. Então, se você trata mal seu marido e filhos, nem pense que você vai receber o louvor. Nem pense que Deus vai receber o louvor que você vai dedicar a Ele no próximo domingo. Nem mesmo a sua oferta. A oferta que Deus mais se agrada é um espírito manso e tranquilo, que trata bem os outros, que é humilde e bondoso. É deste espírito que Deus se agrada. Deus odeia a religiosidade vã. A religiosidade falsa. Você vem à igreja 5 vezes por semana, é líder de todos os ministérios. Antes de surgir um novo ministério, você já se prontifica. Mas a sua casa anda de cabeça para baixo, seu marido anda com a roupa amassada e seus filhos totalmente livres, sem rotina piedosa alguma. Você é aquele tipo de cristã que quando passar a pandemia, você vai atravessar a cidade para deixar seu filho na aula de natação, de judô, de inglês, seja lá o que for. Mas quando é para acordar seu filho para a igreja, para ir à EBD, ou até mesmo fazer o devocional com ele no culto doméstico, você nem se importa. É aquele tipo de cristã que, enquanto está postando fotos no Instagram e curtindo as postagens da sua amiga, dá um sorriso de um canto a outro. Mas quando está fazendo o devocional, parece que chupou um limão. Não se engane, isso não é adoração. A adoração começa nas coisas mais simples, pois quem é fiel a Deus no pouco, certamente será no muito. Espero que até esta altura tenha ficado claro para você que assim como Jacó e Esaú brigavam no ventre materno da mãe deles, antes mesmo deles nascerem, os desejos lutam, guerreiam dentro do meu e do seu coração. Todos os dias temos que lutar contra desejos idólatras, desejos que querem nos controlar, desejos que querem nos escravizar e fazer pecar. Por isso você precisa observar bem seu coração. Sempre que você brigar com alguém,
ou mesmo que não tenha brigado fisicamente, mas travou uma luta no seu coração e em seus pensamentos, chegou a oportunidade de sentar e avaliar seu coração, fazendo perguntas do tipo: por que eu briguei mesmo com fulano naquele dia? Quando eu briguei com meu cônjuge, com meu filho, com minha vizinha, com minha mãe ou uma amiga, o que é que eu estava querendo mesmo? Quanto mais honesto, isto é, mais verdadeiro com estas respostas, mais perto estaremos de descobrir os ídolos que nos controlam, os ídolos que eu e você temos adorado. Estes ídolos são inúmeros, diversos, e eles têm o poder de nos hipnotizar, de nos escravizar. Os ídolos, eles mentem para nós, dizendo que se nós satisfizermos suas vontades, seremos felizes. E após nós satisfazermos, ficamos quebradas, incompletas. Por quê? Porque o ídolo é mentiroso, o ídolo é falso. O ídolo, ele nunca vai nos satisfazer por completa, pois só Deus pode fazer isso. Nosso coração foi feito apenas com um encaixe perfeito, e esse encaixe perfeito é Deus. Enquanto eu e você procurarmos preencher com outra coisa que não seja o Senhor, vamos viver frustradas, incompletas. Sendo assim, passe a observar melhor os momentos em que você se ira. Como nossa ira não manifesta a justiça divina, ela manifesta mais nossos interesses egoístas. Sempre que a gente se irar, ali já temos um alerta vermelho que pode indicar possíveis ídolos que temos. Todo homem sabe que quando o carro liga o alerta vermelho é porque tem algo de errado com o carro. Então, sempre que você se irar, você vai lembrar que isto é um alerta vermelho que pode indicar possíveis ídolos. Tente lembrar a última vez que você se irou. O que era que você estava querendo e não obteve? Por que você queria tanto aquilo a ponto de gritar ao seu cônjuge, ficar com raiva, emburrada ou se recusar a servi-lo de bom grado em outro momento porque você não obteve tanto esta coisa que você estava querendo? Se de agora em diante você conseguir fazer isso sempre, já tem a receita ideal, isto é, o raio-x para você mesmo saber o diagnóstico do seu coração. Após descobrir qual desejo estava te controlando tanto e possivelmente eram algumas dessas obras, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Gálatas 5, 19 a 21. E vai passar a deixar que as obras do Espírito Santo te controlem. Outras obras, as obras do Espírito Santo, não as obras da carne. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando-nos uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Gálatas 5, 22 a 26. Você agora, como uma crente em Cristo, vai substituir essas obras da carne pelas obras do Espírito, mas não sem antes seguir o precioso conselho de Tiago, que diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, se quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará.
O conselho de Tiago, sabendo que somos idólatras, que temos desejos idólatras e que estes desejos idólatras, por natureza, nos colocam em condição de inimizade contra Deus, o conselho então é arrependimento. A doutrina do arrependimento tem sido muito mal compreendida. Alguns acham que arrependimento é só para a conversão. Mas aqui temos um exemplo claro. Tiago não está falando com descrentes, mas sim com os crentes e os chamando ao arrependimento. A mensagem é clara. Ainda que somos filhos de Deus, em nossos corações militam desejos iníquos, idólatras, os quais concorrem com Deus, e agora a gente precisa trabalhar a fim de achar esses ídolos e destroná-los. É isso que significa santificação. Tem ídolos que conseguimos vencer logo no início da nossa carreira cristã. Eles já não são mais nenhum problema, como por exemplo a bebida. E após se converter, alguém que bebia, após se converter, a bebida já não representa mais nenhuma tentação para aquela pessoa. Porém, existem outros ídolos que vão nos acompanhar até nossa morte ou então Cristo voltar. A gente vai lutar contra eles o tempo todo. Ora, eles vão vencer, mas se seguirmos o conselho de Tiago, Deus nos dará poder para vencer o ídolo. Isso se nós nos submetermos a Cristo. Então, o conselho de Tiago é arrependimento. Você tem então raio-x, isto é, pelo espelho da palavra você consegue detectar as impurezas. Você agora já sabe bem quais pecados podem te escravizar facilmente, quais pecados representam um grande desafio para você, uma grande tentação para a sua alma. Porém, para vencer não é necessário apenas saber, ter o raio-x completo, mas se arrepender. Enquanto você não se arrepender, saber que este desejo é um ídolo que concorre com a adoração ao verdadeiro Deus e por isso, mesmo na condição de filho, isso cria uma inimizade entre você e Deus, o Pai. Você nunca vai experimentar a vitória na sua vida cristã. Vai viver sempre prostrada diante do pecado, sempre derrotada. Mas se você quiser vencer, aqui está o segredo. O segredo é descobrir os desejos que tanto te controlam e por que te controlam e assim se arrepender deles porque eles são ídolos em seu coração. Irmãs, Tiago pega pesado, não alisa couro de ninguém não. Ele fala que se tivermos um desejo que nos controla, nós estamos sendo adúlteros. Você que é casada deve saber bem o significado de adultério. É algo que mancha o seu relacionamento com o seu cônjuge. Nenhum marido, por piedoso que seja, vai querer dividir sua esposa com outro homem. Os ciúmes são naturais porque o casal fez uma aliança de modo que ninguém pode ficar no meio deles. Claro que isso não diz respeito ao Senhor, que deve ter a primazia no coração do casal. Então, se temos qualquer desejo que nos controla, que não seja um desejo que nos leve a adorar a Deus, de modo que a gente faz por adoração e submissão à sua vontade, estamos adulterando. E isso naturalmente vai afetar o relacionamento entre você e Deus, de modo que só o perdão com arrependimento pode restaurar esse relacionamento. Se você resistir ao Espírito Santo que te convida hoje a fazer este autoexame, para o resto dos seus dias aqui, você está sendo soberbo. E sabe o que acontece com o soberbo? Deus resiste ao que é presunçoso. Aquele que não escuta a palavra é o verdadeiro presunçoso. E a pessoa verdadeiramente humilde é aquela que se submete a Deus, que ouve a sua voz, que nos convida a abandonarmos os ídolos e passarmos a adorar o único Deus verdadeiro. Porém, você precisa entender que este processo não se dá uma única vez. É um autoexame que tem que ser feito todos os dias. Não é algo que hoje você se sinta incomodado e talvez comece a refletir nos ídolos que tem, mas que amanhã você já se esqueceu. Isso não acarreta em nenhuma mudança, transformação na sua vida. Não. Este arrependimento é diário. É todo o tempo que durar a nossa luta com nossos ídolos que nos cercam a todo momento. Cada vez que você brigar com seu cônjuge querendo que ele te dê algo, você faça uma autoanálise e pense o que você está querendo mesmo. Por que eu briguei com meu cônjuge? Por que esse desejo é tão forte dentro de mim? Mais forte do que meu desejo de adorar a Deus. Por que eu desejo tanto sexo?
Porque eu desejo tanto controlar o outro. Porque eu desejo tanto ser respeitada. Porque eu desejo tanto ser amada. Porque eu desejo tanto a atenção do meu marido. Desejo que ele olhe para mim como se fosse a primeira vez. Porque eu desejo tanto sossego. As crianças passam o dia gritando e eu não aguento mais. Porque eu desejo tanto ter controle sobre a economia. Porque eu desejo tanto ter o controle sobre a minha família. Porque eu desejo tanto que a minha filha faça esse curso. Que ela case com fulano. Porque eu quero tanto ter um filho e não uma filha. Porque eu desejo tanto engravidar. Se você fizer essa pergunta a cada desejo que você tiver, você vai identificar quais ídolos têm te controlado. Quais são os desejos que você tem adorado e entronizado no lugar de Deus. E assim será mais fácil pedir perdão a Deus e recomeçar. Sempre que você brigar com seu cônjuge porque queria algo e ele não te deu, você faça esse autoexame. Logo depois se dirija a Deus e peça a Ele ajuda para subjugar este desejo que tem te controlado. Faça isso chorando, se humilhando. Peça a Deus ajuda. Esse é o conselho de Tiago. Humilhai-vos na presença do Senhor. E ele também diz que o Senhor vai nos exaltar. Ele vai te dar o escape. Não podemos dizer que a tentação foi grande e por isso caímos no pecado, porque está escrito: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Então cuidado no que você afirma. Quando você diz que a tentação foi grande demais, de modo que você não pôde suportar, pois você vai estar chamando Deus de mentiroso. Uma vez que em sua palavra ele diz que toda tentação é humana. E ele não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças, além do que podemos suportar. Essa verdade é uma promessa e Deus não mente. O que ele promete, ele cumpre. Por isso precisamos identificar quais áreas nós somos mais tentadas. Isto é, sabemos os desejos que têm nos controlado, bem como por que nos controlam, a fim de identificarmos quais ídolos temos adorado. Uma vez que a gente já sabe qual é, se é a idolatria do prazer, se é o ídolo do dinheiro, se é o ídolo do poder, o ídolo de ter controle, devemos nos arrepender e passarmos a entronizar Deus em nossos corações. Pode até ser um desejo legítimo. Por exemplo, eu tenho um desejo de casar. Esse é um desejo legítimo. Porém, eu preciso cavar mais fundo e saber por que eu desejo isso. Por que eu desejo casar? Como esse desejo se manifesta? E até onde estou disposta a ir para satisfazer esse desejo? Será que eu estou disposta a pecar? A dar aquele jeitinho brasileiro, de maneira que eu até case com um bom crente, mas não esperei na perfeita vontade de Deus? Se após eu investigar, eu realmente chegar à conclusão que este desejo me controla, o que eu devo fazer? Devo cavar ainda mais fundo e saber o porquê esse desejo me controla tanto. O que eu realmente estou querendo com esse desejo é casar? E somente casar e juntamente com meu marido servirmos a Deus? Glorificarmos a Deus juntos? Ou simplesmente é o desejo de não ficar sozinha? Percebe a diferença? Um desejo santo versus um desejo egoísta? Esse desejo é para fazer o homem de Deus feliz ou simplesmente para me fazer feliz? É algo que diz respeito unicamente a mim? E onde está Deus em tudo isso? E se porventura Deus disser que eu não me casaria, de que forma eu reagiria? Se ele está demorando muito, eu vou dar aquele jeitinho brasileiro? Foi dando esse jeitinho que o pai da fé, antes de aprender a confiar completamente em Deus, deu ouvidos à sua esposa e, com medo que não tivesse realmente descendentes, que se deitou com sua serva Agar, a qual deu à luz a Ismael, o pai de todos os muçulmanos. E os descendentes da promessa, isto é, Isaac, até hoje pagam o preço. Até hoje os muçulmanos são inimigos ferrenhos dos judeus, e não somente deles, dos cristãos também. Tudo porque Abraão quis dar o seu jeitinho e não confiou em Deus. Quando nossos desejos nos controlam e não nos submetemos a Deus, passamos a nutrir idolatria em nossos corações.
E se assim o fizermos, vamos sofrer, porque Deus será nosso inimigo e Ele nos entregará nosso desejo, sendo esse o nosso pior castigo. Romanos 1 fala isso. Lembra do ciclo do livro de Juízes? O povo pecava contra Deus, era escravizado e por isso sofriam muito. Pois os ídolos nos maltratam, escravizam. Os ídolos maltratavam eles, escravizavam, mas quando eles clamavam a Deus por libertação, Deus concedia, até que eles caíram novamente em idolatria e esse ciclo reiniciava. Deus quer fazer na nossa vida cristã muito melhor do que esse ciclo vicioso que os judeus viveram na história. Porque agora Ele nos deu o seu Espírito, o penhor do resgate. Se Ele já nos deu o seu Filho, seu Espírito e sua palavra, o que Ele não nos dará mais? Ele não nos privará de mais nada. Antes, juntamente com estes, Ele nos dará o que precisamos para vivermos uma vida piedosa. Sendo assim, faça uso do que está a seu dispor, isto é, Cristo, seu Espírito e sua palavra. Não se submeta de bom grado aos grilhões do pecado, dos ídolos. Antes, entronize a Deus em seu coração, de modo que Ele passe a controlar cada desejo, cada ação. E você passe a fazer tudo para a glória de Deus. Faça tudo por Ele, por meio dEle e para a glória dEle. E quando você assim o fizer, você vai experimentar a verdadeira libertação dos desejos vis. Mesmo que eles existam, você pode, pelo arrependimento e constante oração e humilhação, pedir a ajuda de Deus, que irá te ouvir como nos prometeu. Eu não quero que você saia daqui confusa, pensando que todo desejo é em si pecado, de modo que você agora vai se abster de ter qualquer desejo. Não, isso não é maturidade cristã. Nem todo desejo é em si mal, mas ele passa a ser mal quando não é realizado por Deus e para Deus. Tudo é uma questão de adoração, porque fomos feitas para nos realizar em Deus, que é o parâmetro da perfeição moral. Então, se o fizermos para Ele, dando graças a Ele com sinceridade em nosso coração, Ele receberá nossa adoração. Mas sabemos que somos seres egoístas. Então, sempre que você perceber, ainda que sutilmente, a perversão em seus desejos, a tremenda corrupção, você se ajoelha e pede a Deus perdão. Sempre que você e seu cônjuge legitimamente estiverem desfrutando do ato conjugal, preparado por Deus para você como um belo presente, mas vocês se derem conta de que não estão fazendo aquilo para a glória de Deus como um culto a Deus, não desfrutaram desse prazer criado por Ele, dando glórias a Ele, mas sim como um deleite em si mesmo, algo feito para adorar aos cônjuges como um fim em si mesmo, até mesmo o próprio sexo como um fim em si mesmo, você já sabe o que tem que fazer. Se arrepender e passar a adorar a Deus neste momento, pois fazendo assim, você não estará sendo uma idólatra, mas sim uma verdadeira adoradora, um verdadeiro adorador, como Deus te criou para ser. Todo desejo, ainda que legítimo, pode passar a ser idólatra. Mas como vamos saber quando isso aconteceu? Quando deixamos de fazer para adorar a Deus e passamos a fazer para agradar a nós mesmos, ou até mesmo agradar ao outro como um fim em si mesmo. Como se tivéssemos sido criados unicamente para a satisfação do outro, mas sim quando você serve ao outro como uma demonstração do seu serviço e amor por Deus. Se você prestou bem atenção no que Tiago está ensinando nesse capítulo, você terá muito trabalho daqui para frente. Digamos que você passará a ser caçadora ou caçador de ídolos, isto é, desejos falsos que te controlam, para que ao encontrá-los, você se arrependa e passe a glorificar a Deus. Uma vez que você aprender a fazer bem o raio-x do seu coração, você vai poder ajudar os demais à sua volta, seja seu cônjuge, filhos ou algum irmão na igreja, vizinho, etc. Não que agora você vai sair por aí revelando os ídolos dos outros. Antes deve focar em você mesmo e procurar se arrepender. Mas se você fizer isso bem, Deus vai poder te usar em outro momento para ajudar outros. Lembre-se que os demais à sua volta sempre vão ter as mesmas lutas. Eles também vão ter desejos desordenados, deformados, que exaltam mais a carne do que a Deus.
Então seja atento e sensível aos que estão à sua volta e para ajudá-los a identificar seus ídolos, você deve fazer as perguntas certas e não acusar. Você deve fazer perguntas do tipo: quando você brigou com fulano, o que você realmente estava querendo? Se você se armar com este pensamento, você passará a ver os conflitos em seu lar como uma maravilhosa oportunidade de que os membros da sua família façam esta autoanálise dos seus desejos a fim de encontrar seus ídolos. Todas as pessoas têm ídolos. A questão agora é como identificar quais são e destroná-los. E isso só será possível se você fizer essa autoanálise do seu coração constantemente e passar a se arrepender verdadeiramente. Baixe sua cabeça onde você estiver agora e pense: quais são os ídolos que têm te controlado? Quais são os desejos que vez ou outra você se pega discutindo com seu cônjuge, brigando com seu filho, porque você julga aquilo muito importante para você? Você faz isso para adorar a Deus? Será que você se ira porque vê que seus filhos não amam a Deus? Ou você se ira porque eles não realizam seus sonhos egoístas? Fique atento, porque por trás de um desejo que pode aparentar santo, pode na verdade ser nada mais, nada menos do que nossos pecados, nossos desejos carnais se manifestando. Deus é luz e nele não há treva nenhuma, por isso ele deseja que você ande no Espírito e manifeste seu fruto bendito. Peça perdão a Deus por adorar estes ídolos agora. Diga: Senhor, me perdoa por não entronizar a Ti em meu coração, mas alimentar todos os dias estes desejos idólatras. Me ajuda a compreender qual ídolo eu tenho adorado e me ajuda a me arrepender, mudar de atitude e passar a adorar verdadeiramente a Ti. Por fim, eu tenho uma tarefa para casa. Nosso próximo encontro será na próxima segunda-feira, às 20 horas. Então você tem a semana toda para cumprir essa tarefa. Na verdade, a vida toda. Comece a fazer esse autoexame. Não é para fazer no seu cônjuge, é para fazer em você mesmo. E com o passar do tempo, quanto mais aperfeiçoado você estiver na graça, não se preocupe que Deus te usará na vida dos que estão à sua volta. Mas a melhor maneira de fazer isso é deixando que eles mesmos façam esse autoexame, essa autoanálise. Sendo assim, o que você pode fazer para ajudar é perguntar. Quando você deseja muito algo a ponto de você brigar, o que você realmente está querendo? Respostas honestas a estas perguntas nos levarão aos ídolos que estão nos escravizando. Após saber quais são os desejos que estão nos escravizando, estes ídolos que estamos adorando, o conselho de Tiago é então arrepender-se e pedir a Deus forças para adorá-lo com inteireza de coração. Deus deseja que passemos a adorar unicamente a Ele, ao invés de os ídolos. Adorar o desejo vão. Ainda que seja um desejo legítimo, devo fazer para glorificar a Deus, porque se aquilo se tornar um fim em si mesmo, já não estou andando em adoração, mas sim em idolatria. Que Deus nos ajude a encontrar os ídolos que tanto querem nos escravizar e destroná-los, pela força que Deus nos dá, e passar a adorar o único e verdadeiro Deus. Amém? Então, nosso próximo encontro será na próxima segunda-feira, às 20 horas. Esse é, então, o quadro Florescendo no Dia a Dia, um quadro do Unidas pela Teologia, e eu estarei com vocês a cada segunda-feira, às 20 horas. Que Deus nos abençoe. Esse vídeo, essa live, pretendo que ela vai subir para o IGTV. Talvez daqui a pouco eu vou colocar e depois tirar e colocar novamente. Então você pode compartilhar ela quando ela estiver no feed com suas amigas, com seus amigos. E que Deus então possa nos abençoar. Se você pretende estar conosco, guarde essa data na sua agenda. Segunda-feira, às 20 horas. Eu espero você aqui no quadro Florescendo no Dia a Dia. Amanhã estaremos recebendo uma entrevistada convidada, é a Larissa Ferraro, e lidaremos com o tema
definindo e diferenciando feministas de femininas. Então eu espero você amanhã, 21 horas, com a nossa entrevistada Larissa Ferraro. Que Deus então nos abençoe, que você tenha uma boa noite, descanso e reflita sobre os ídolos do coração.